Até amanhã tchau. estamos aqui de volta. Isso aí. E já estamos no ar. Depois desse programa gostoso aí de muita informação, agora, né, nós vamos ter o nosso espaço Mulher, Deus na Família, onde nós vamos conversar um pouquinho mais, né? Teremos hoje alguns vídeos, canções, ministrações, onde nós vamos conversar a respeito de um assunto muito importante. Mas nós vamos para a vinheta do nosso programa Deus na Família e já voltamos. Minha família é bênção do Senhor. Minha família é graça, paz e amor. A solução da nossa nação é sim Deus na família. Amém. Então estamos de volta aqui. Um abraço a todas as minhas amigas que estão ligadinhas hoje. Hoje é o nosso dia Espaço Mulher, né? Um programa todos os dias, né? A semana toda aí com o pastor Josias e uma equipe. Mas na quarta-feira a programação tem uma direção para nós mulheres, né? E hoje eu quero compartilhar com você, nós vamos conversar um pouco, vamos ouvir alguns vídeos, canções, onde nós vamos falar de um tema muito importante na vida do cristão, na vida da mulher. E nós mulheres que somos, né, coluna do nosso lar, que somos para ser, né, parceira, né, na nossa casa, junto ao esposo, à família. Esse assunto é muito importante para nós conversarmos, que é sobre o perdão. A respeito de um assunto que, né, volta lá, a gente volta e conversa de novo, porque esse assunto, ele exige muita atenção de todas nós, né? Para a gente ensinar nossos filhos a perdoar, a cuidar do coração, das emoções, né? Então, hoje nós vamos conversar sobre isso. E eu quero compartilhar com você agora um vídeo de uma discípula minha que foi embora para o Maranhão, né? Maranhão. É a Daniele. A Daniele vai trazer esse vídeo rapidinho para nós, falando sobre perdão. O que a Bíblia nos fala sobre o perdão? Qual tem que ser a nossa postura a respeito do perdão, né? Então, nós vamos ver agora esse vídeo com a Daniele e nós já voltamos para continuar falando sobre esse assunto. O que é perdão para você? Olá, meu nome é Daniele e eu faço parte do grupo Geração Eleita da Igreja Batista da Promessa. Jesus nos ensina, por meio de sua palavra, que devemos perdoar 70 vezes 7. Quando questionado por Pedro qual o número de vezes que deveríamos perdoar o próximo, ele não estava querendo colocar um limite, mas sim tirá-lo. Perdão não é um sentimento e nem por merecimento. Perdão é uma decisão e uma atitude de fé. Quantas vezes Deus nos perdoou, tem nos perdoado e ainda vai nos perdoar? Será que a falha do próximo para comigo é maior do que a minha falha para com Deus? Quando decidimos perdoar, o Espírito Santo de Deus entra em nosso coração e tira toda a mágoa e todo o rancor. Perdão é libertador, não para quem recebe, mas para quem libera. Por meio de Jesus Cristo, alcançamos o perdão de Deus. Tenha uma atitude de fé e decida perdoar todos os dias, não importa quantas vezes sejam necessárias. Que Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus. Amém. Você viu aí essa ministração? Daniele comentando conosco, conversando conosco, esse pequeno vídeo, né? Falando a respeito do perdão, a importância de perdoarmos uns aos outros, né? E assim nós também recebemos o perdão. Quando nós abrimos o nosso coração para perdoar o próximo, automaticamente nós estamos semeando, né? E a lei da semeadura é fato, é certeza, que quando eu semeio perdão, logo eu também vou desfrutar disso, do benefício do perdão. E a palavra do Senhor, ela é muito clara quando fala conosco a respeito do perdão. E eu quero compartilhar com você um versículo da palavra de Deus em Mateus, capítulo 18.
no versículo 21 e 22. E diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Nós vemos aqui que Pedro, né, parece que ele estava sendo até generoso, de até 7 vezes eu perdoo meu irmão. Mas aí Jesus responde para ele: não. Quantas vezes, quando Jesus fala aqui, 70 vezes 7, ele estava falando que quantas vezes for necessário. Quantas vezes eu e você precisarmos liberar o perdão, precisarmos, né, dizer para o outro: olha, eu te perdoo, eu te dou mais uma chance, eu quero de novo reconstruir minha amizade, meu relacionamento com você, eu quero liberar o perdão para a sua vida, eu quero reconstruir. É necessário que nós tenhamos um coração disposto a amar e a perdoar. É tão bom quando nós pedimos perdão para alguém e o outro diz assim: eu perdoo você. É tão bom também quando alguém que nos feriu nos procura e diz: você me perdoa pelo que eu falei, pelo que eu fiz. Isso é curador para as nossas almas, para as nossas vidas, para as nossas emoções. Mas nós temos visto que ultimamente, cada vez mais, nós temos tido dificuldade de perdoar. E se temos dificuldade de perdoar, é porque estamos tendo dificuldade de amar o próximo. Porque quem ama, perdoa. Quem ama é paciente, é longânimo, dá mais uma chance, né? Quem ama, ele estende o amor dele, cobre multidão de pecados. O amor, ele ultrapassa os limites. O amor, ele ama, ele cuida. Não tem problema se o outro feriu e você, quando perdoa, você dá ao outro a oportunidade dele te ferir novamente, porque você o ama. E não importa quantas vezes ele vai te ferir, porque você o ama independente. O amor precisa ser assim. O perdão precisa ser uma decisão nas nossas vidas todos os dias. Nós levantarmos com o nosso coração decidido a perdoar quem nos feriu, quem falou mal de nós, quem nos ofendeu, quem maltratou os nossos filhos ou nos maltratou, ou quem disse mentira ao nosso respeito. Né? É difícil, sei que é difícil, mas é necessário, é importante. É fundamental que nós tomamos essa direção, essa posição de perdoar. Jesus, aqui nesse texto, deixa muito claro que quantas vezes for necessário. Não é só 70 vezes 7. É quantas vezes for necessário. O meu coração esteja pronto para perdoar, seja qual for a situação. Eu e você precisamos nos posicionar assim. Eu sei que tem coisas muito difíceis para perdoar. Eu sei que tem situações que elas são mais complicadas. Mas em Deus, nós podemos todas as coisas. Inclusive, perdoar aqueles que nos ferem, que nos magoam. E nós também precisamos parar e pensar que não somos só nós que somos feridos e magoados. Nós também ferimos e magoamos muitas pessoas ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, no nosso dia a dia. Nós vamos tendo atitudes, comportamentos que desagradam as outras pessoas também. E aí? E aí? É tão fácil, né? Você ficar triste, magoada, né? Ficarmos assim. E quando é que o outro é ferido? Quando nós ferimos o outro, e qual é a postura? Nós precisamos ir e pedir perdão também. Então, semear o perdão diariamente é necessário, é fundamental, é prioridade na vida daquele que se diz cristão, daquele que se diz que é seguidor de Jesus Cristo e que ama a Deus acima de todas as coisas e que ama o próximo como a si mesmo. Se eu quero receber o perdão, se eu quero liberar o perdão para alguém e essa pessoa receber o perdão, eu preciso semear isso na vida dos outros diariamente, liberar o perdão. Agora eu quero compartilhar com você um vídeo da pastora Ângela Cirino, ela compartilhando de um testemunho pessoal da vida dela a respeito
de perdão, ela compartilha ali de uma situação muito difícil, que na dor, foi necessário a dor para que houvesse cura no relacionamento dos pais dela com ela. Não porque ela não queria, mas porque os pais não queriam perdoá-la por uma situação onde ela tinha um dia se decidido por Jesus e os pais se revoltaram contra essa decisão da vida dela. Mas ela esperou em Deus e foi necessário uma situação muito difícil para que o perdão voltasse. Mas vou compartilhar com vocês testemunhos e já nós voltamos. Ouça com muita atenção e deixe o Espírito Santo continuar falando ao seu coração. 21 anos de idade eu me caso com um rapaz que era um pequeno empresário da cidade, que tem uma história muito linda também. E os meus pais foram no meu casamento para não ficar feio para a sociedade, porque até então eles também não conversavam comigo ainda pelo fato de eu ter me apaixonado em Jesus. Meu casamento, então, meus pais foram. 1 ano de casada, eu fico grávida e tive um aborto de 3 meses. Passa um tempo, fico grávida de novo, outro aborto eu tive. Descobriu que eu tinha falta de progesterona e que não conseguia engravidar, nem segurar gestação alguma sem remédio para engravidar. Então, eu tomo remédio, fico grávida novamente, e com 8 meses de gestação, então eu tomo remédio, fico grávida novamente, e com 8 meses de gestação, justamente no dia que eu completo 24 anos de idade, nasce a minha primeira filha, Letícia, branquinha dos olhos azuis como o pai, linda. A minha mãe ainda era muito longe de mim, os meus pais não se aproximavam de mim pelo fato de ele estar apaixonado em Deus. E eu me lembro que a minha mãe, então, foi ao hospital porque era a primeira neta que havia chegado na casa. E neto quebranta muito o coração dos nossos avós, dos pais, né? Mamãe foi no hospital e eu me lembro que eu pensei assim, que coisa boa, que bom que a minha mãe veio aqui agora me ver a netinha, né? E eu lembro que quando a minha mãe chegou, passados uns 10 minutos, pediram a minha menina, a enfermeira me pediu a neném para dar banho na neném e me devolver para me ter alta. A minha mãe, então, sai do quarto, chama a minha mãe, entrega a neném, passa um pouquinho, a minha mãe sai do quarto, chamaram também meu marido, e eu fiquei sozinha. E eu ainda falei assim para Deus, que bom que nada teve que acontecer, porque a minha mãe agora voltou a falar comigo. E ela simplesmente se negava a falar comigo. Eu me lembro que naquele momento, então, entra no meu quarto a chefe da pediatria do Hospital da Mulher em Goiânia. Aquela chefe da pediatria começou a acalentar as minhas mãos como ia me dar alguma notícia. Ela disse, mãezinha, acabou de acontecer uma fatalidade. A sua filha acabou de cair do braço da enfermeira e veio a óbito. Minha primeira filha caiu do braço da enfermeira e veio a óbito. É muito fácil você levar um bebê para casa, mas você levar um caixão é muito difícil, minha querida. Mas eu queria fazer um parêntese aqui e dizer o seguinte, lembra que a minha mãe me falava que eu ia perder um filho como ela havia me perdido para Deus? E eu fazia uma oração que Deus fizesse o que fosse preciso para encontrar o coração da minha família e se revelar a eles. A minha mãe não falava comigo, isso me doía muito. Quando então eu recebo a notícia, a minha mãe já havia recebido a notícia na porta do hospital. A minha mãe sobe as escadarias do hospital, entra no quarto e começa a gritar, filha, me perdoa. Filha, eu queria que você tivesse perdido um filho para as drogas, para o mundo lá fora, mas não nessa fatalidade. A minha mãe começa a abraçar as minhas pernas, beijar as minhas pernas. Mas foi a primeira vez que eu vi a minha mãe dizer que me amava. Foi a primeira vez que ela me deu colo. Foi a primeira vez que a minha mãe teve tempo de dizer que eu era especial e importante para ela. Foi a primeira vez que ela pôde ouvir porque eu havia escolhido caminhar com Jesus. E houve então ali um momento de restauração, de perdão entre eu e minha mãe. Os meus pais voltaram a falar comigo. Eu mandei fazer um exame do corpo da minha filha porque eu já tinha tido alguns abortos. 30 dias depois chegou o laudo do exame. Eu descobri que a minha filha havia nascido sem cálcio e sem glicose. A Letícia jamais iria andar e teria convulsões simultâneas. E a minha médica fala para mim, adota um filho porque você não pode mais ser mãe. Mesmo com os remédios, sua filha veio com problema. E eu disse que eu acreditava num Deus capaz de mudar a nossa vida, a nossa história, a nossa sorte. 1 ano depois eu dei à luz a uma criança linda, perfeita e sadia, chamada Angélica. Faz 11 anos mês que vem. 3 anos depois dei à luz a Annelise, tem 8 anos hoje. Mais 3 anos dei à luz ao Cirino Júnior. Todos perfeitos e sadios. Se eu acabasse aqui a minha história, você já poderia dizer que esse Deus é maravilhoso. Eu fui impedida de fazer faculdade porque eu apaixonei em Jesus.
Eu lembro que eu escutava uma frase muito comum, que eu ia casar com um pé rapado e com um Zé Ninguém. Com um homem sem futuro, porque não existiam pessoas prósperas no meio que eu convivia. Me casei com meu esposo, ele era um pequeno empresário de fato. Veio o Plano Real naquela época, os meus pais perderam tudo. A minha irmã, que doutorou na Itália, foi trabalhar, não deu conta de exercer a profissão dela. Os meus irmãos todos ficaram desestruturados junto com os meus pais. E Deus levanta o meu marido com grande prosperidade. Deus começou a honrar um rapaz que até hoje tem a 4ª série colegial e é considerado o maior empresário no ramo de carro no estado de Goiás. Deus começou a honrar o meu esposo de uma forma sobrenatural. Eu que não tive como me formar, fazer o meu curso superior, comecei então a pedir a Deus que me ensinasse a mexer com o nosso ramo de atividade. Então comecei a trabalhar com carro com meu marido. Hoje nós temos um grupo de 4 empresas de carro, temos uma fábrica que eu desenho, sonho com os modelos das roupas, acordo e desenho, fabrico, tenho uma grife com meu nome. Né? E como se não bastasse, comecei a fazer programa de televisão falando de Deus, falando de como sai de crise, falando de como superamos os momentos difíceis da vida. E aí, autodidata ainda, Deus achou que não estava bom, me fez virar escritora. Tenho 35 livros escritos, 7 deles editados, né? E sou presidente também de uma ONG chamada Mulheres que Fazem a Diferença. Eu pude entender algo na minha vida, que quando a gente acha que a gente não é ninguém, e que não tem como mais resolver a nossa história, existe um Deus capaz de fazer um milagre na sua vida. Existe um Deus capaz de mudar toda a sua história. Para terminar, os meus pais, quando perderam tudo, vieram trabalhar para nós. Meu pai trabalhou como meu motorista há muito tempo, agora eu dei um caminhão para ele trabalhar na cidade do interior, cuidando de frete. A minha mãe é a chefe da minha fábrica. Os meus irmãos um tempo trabalharam conosco. Todos eles vieram trabalhar conosco. Deus, meu pai um dia chorando me disse, um dia eu te disse que Deus mudasse a sua história, mas eu não imaginava que eu fazia parte dela. Eu quero dizer uma frase para você, dentro do nosso tema. A pessoa que é covarde, ela não tenta fazer nada na vida. O fracassado, ele não termina, e o vencedor não desiste. Você nasceu para vencer. Amém. Nós nascemos para vencer. Você nasceu para vencer. Eu quis compartilhar com você esse testemunho da pastora Ângela, né? E me deter naquela parte ali do perdão. Você viu tudo que aconteceu depois desse perdão, quando o perdão aconteceu na vida dela, né? No relacionamento dela com a mãe, com os pais. E Deus foi trabalhando e gerando vida e cura. Mas o que eu quero conversar com você, não espere que uma situação, uma tragédia, uma perca, um momento de dor seja necessário para que você procure essa pessoa onde você tem dificuldade de perdoar, ou ela tem dificuldade de te perdoar, onde você sabe que há uma barreira, há um problema, há uma dificuldade que é necessário sentar e conversar e resolver. Não espere tempos difíceis, não espere algo difícil, dor chegar, para que você sente e resolva isso. Libere o perdão. Chame essa pessoa para conversar, seja seu pai, sua mãe, seu filho, sua irmã, seu irmão, seja um parente próximo ou distante, ou então algum amigo ou amiga. Sente o quanto antes com essa pessoa e converse, resolva essa situação. Perdão, a gente não vai sentir vontade. Nós precisamos tomar atitude, a postura de irmos até o encontro dessa pessoa e declarar o perdão. E quando você declara o perdão, você declara o amor, você tem atitude de amor com essa pessoa e também você receberá o amor. Então, essa conversa de hoje sobre esse texto que nós lemos da palavra, esses vídeos que nós assistimos juntos aqui, foi para dizer para você que a melhor decisão que nós podemos tomar é de perdoar. E de liberar o perdão também, porque muitas vezes talvez alguém já veio até você e te pediu perdão e você disse aquela frase que eu já ouvi algumas vezes, algumas pessoas, não, eu não tenho o poder de perdoar, quem perdoa é Deus. Não, nós precisamos liberar um perdão uns aos outros. Uns aos outros. Então, quando alguém te
procurar, pedindo perdão, diga a essa pessoa, eu te perdoo sim. Sabe, a palavra de Deus diz que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. A oração do Pai Nosso é muito clara quando declara isso para nós, que se eu não perdoar o próximo, eu também não vou receber o perdão. Então não vamos deixar lá para frente, talvez um dia eu tome essa atitude, eu vou pensar mais um pouquinho sobre o assunto. Não faça isso. Não espere a dor chegar na sua casa. Não espere um dia, um momento, uma situação, uma crise financeira, uma perca pela morte ou qualquer outra situação para você, ou na beira do caixão, para você pedir perdão a essa pessoa que você ama, mas está magoado, está ressentido. E eu quero orar com você nesse momento, e você, amada, né, amado, seja uma criança, um jovem, um homem, uma mulher que está aí comigo agora, coloque a mão sobre o seu coração e vamos juntos orar. Eu vou colocar